Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza e você está no canal Bíblia com Francisca. Se você não é inscrito, inscreva-se, tem um botão aí, inscreva-se, tem um botão não, tem uma frase escrita, inscreva-se. Então, inscreva neste canal, porque ele é um tesouro do Eterno para as nossas vidas. E aciona o sininho das notificações para que você possa receber as notificações quando eu postar novos vídeos aqui. Bom, nós estamos lendo, quer dizer, eu estou lendo, estou transmitindo para vocês o Evangelho segundo Mateus. Nós estamos lendo capítulo por capítulo, versículo por versículo. Às vezes eu faço uma parada e explico alguma coisa, ou atualizo o Evangelho para os nossos dias. Tem muita gente que vai dizer, mas o Evangelho não precisa ser atualizado. Precisa sim, precisa sim. Porque senão fica sempre lá nos textos, aqui, lá na história do passado, lá, enfim. Só que essa história das narrativas bíblicas, elas acontecem todos os dias com cada personagem, cada história que as personagens passaram, nós também passamos todos os dias. Por isso, os autores colocaram para que a gente tenha como manual, como exemplo, né, algumas situações. Tá? Nós vamos viver o que Jesus viveu? Depende, não sei. Se você vai para a cruz, se você estiver seguindo o evangelho, é possível que sim. Se você está tentando ou ensinando alguém, provavelmente você vai sim, de alguma forma, carregar a sua própria cruz. E eu espero que na sua cruz tenha o Cristo encarnado, morto e ressuscitado, tá? É isso mesmo. O Cristo encarnado, crucificado, morto, sepultado e ressuscitado, porque é dele que se fala as escrituras, esta escritura, né? Então, vamos lá? Eu vou ler para vocês o capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, Matitiarro, Catamatitiarro. E nesse discurso existem muitas parábolas. Vocês sabem que a partir do momento que Jesus começa a falar sobre parábolas, é porque ele já começou a ser perseguido. E vocês sabem que quando a gente fala assim, fala não falando, ou fala uma história, ou conta, por exemplo, um romance, é porque existem certas verdades, porém, como a gente não quer levar processo, a gente fala por parábolas, a gente inventa um personagem e assim vai. A gente vai falar as verdades, porém de uma forma mais, digamos assim, sutil. E somente para aquelas pessoas que realmente têm uma sensibilidade, digamos assim, literária e teológica, é que vai entender algumas coisas que estão aqui. Porque se todos entendessem, este mundo não era do jeito que é. É simples assim. Esse é um pensamento meu, é grifo meu. Eu penso o seguinte, né, que se realmente todos entendessem esse evangelho, se todos realmente fizessem o que é para ser feito, de novo vou dizer, fizesse o que era para ser feito, este mundo seria diferente, tá? Ninguém estaria brigando para querer os bens de ninguém, as terras de ninguém, o espaço de ninguém. É simples assim. Eu sempre tomo como exemplo o mais real, o mais atual, que é justamente a guerra da Rússia, mas a Ucrânia, né? A Ucraína. E agora também, se eu não me engano, o Irã vai começar, né? Então, quer dizer, por quê? Primeiro, porque nem todo mundo aceita as civilizações, a cultura das pessoas, não aceitam que elas tenham, digamos assim, bens, porque no caso a Rússia não aceita que a Ucrânia se utilize de todo aquele, enfim, de todos aqueles bens naturais que eles têm.
E aí ficam brigando uns contra os outros e quem sai prejudicado é sempre a população. Então, se todos seguissem realmente esse evangelho, né, ouvissem de verdade, muita coisa neste mundo seria diferente. Mas como não é, então a gente vai transmitindo, quem sabe isso não ajuda, né? Se não ajuda a parar com certas explorações e dominações, pelo menos cada um de nós procura viver de uma forma mais coesa a nossa vida, né? Então vamos lá. Bom, são os discursos de Jesus em parábolas. Vamos lá, capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Vocês sabem que Jesus era um homem do campo, né? Ele gostava sempre, as suas parábolas vai sempre falar sobre coisas da natureza, imagens da natureza, por exemplo. Agora já começa o mar. Quem não gosta de sentar à beira do mar? Eu gosto demais. Tem os campos, enfim, ele vai falar de várias coisas, tá? Então vamos lá. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Congregaram-se ao redor dele grandes multidões, de modo que ele subiu em uma barca e se sentou, enquanto toda a multidão permanecia na praia. Falou-lhes de muitas coisas em parábolas. Por exemplo, a do semeador. Disse Jesus: saiu o semeador a semear. Ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho. Vieram as aves e as devoraram. Olha só, as aves e as devoraram, tá? Ou seja, tudo que vem do ar, né? Vieram as aves e as devoraram. Outras caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Ou seja, não havia como criar raízes, né? Essa que é a verdade. Não havia muita terra. E logo brotaram, porque a terra não era profunda, ou seja, não tinha raiz, não tinha, né? E aí logo brotaram. Mas quando surgiu o sol, os brotos foram abrasados. O que é isso, né? Abrasados. E por falta de raiz, o que aconteceu? Secaram, né? Outras caíram entre os espinhos cresceram e as sufocaram. Enfim, outras caíram em terra boa e deram fruto, uma 100, outra 60, outra 30. Quem tiver ouvidos, ouça. Aqui é quase como também se fosse a questão dos juros. Vocês já viram? Assim, nos bancos eles utilizam isso aqui, sabia? Uma outra questão, se você não tem raiz, assim, forte, você seca, porque o mundo te come, porque o mundo te derruba, se você não tiver fincado, né? Fincada na rocha, se você não estiver fincado na rocha, que é justamente o eterno, que é o Cristo também, tá bom? Então é isso. Bom, a finalidade das parábolas. Aproximaram-se os discípulos, isso é muito interessante, aproximaram-se os alunos de Jesus, os sem luz, e lhes perguntaram, abre aspas, por que lhes fala em parábolas? Ele lhes respondeu, porque a vós foi dado conhecer os mistérios, ou seja, os alunos de Jesus e nós que estamos aqui, foi dado, sim, por meio dessas escrituras, por meio dessas narrativas, a conhecer o mistério do reino dos céus. Mas aqueles não, vai ter pessoas que vêm aqui e não vai entender absolutamente nada, né? Niet, não vai entender nada.
vai dizer que isso é tudo bobagem, isso é tudo coisa de carola, isso tudo é coisa de crenteza, tudo coisa de gente, né? Enfim, mas não tem problema. Para você que entende, tá ótimo. Então, não é para tudo. Ó, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, a palavra de Deus, ela é universal, é para todo mundo, sim. Assim, no sentido de que ela deve ser transmitida para todos. Mas, de verdade, não é para todos. A mensagem é para ser transmitida para todos, mas nem todos vão conseguir entender, nem todos vão acolher, nem todos, entendeu? Então, às vezes eu até digo que muito diz, Deus não faz asepsia de pessoas, faz sim, porque se ele não fizesse, todo mundo entenderia essa palavra, tá? Então aqui, tanto que Jesus diz aqui, porque a vós, né, os discípulos e todos aqueles que ouvem e estão aqui ouvindo, foi dado o direito, foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aqueles não. Então, não, se você entende, ótimo, então você faz parte desses que conhecem, que Deus deu a conhecer. Aqueles que a gente às vezes vai falar aqui de forma como códigos, que a Bíblia é cheia de códigos, não vão entender. E isso não tem problema, isso também não é problema da gente, não é problema nosso se a pessoa entende ou não entende. Isso é problema dela, não é problema nosso. Né? O importante é a gente, né, ouvir, raciocinar e compreender tudo que ele está falando, o que ele quer da gente, não o que ele quer do outro. O que ele quer do outro ele já está dizendo aqui. A vós, a nós, a quem ouve esse evangelho e lê, foi dado a conhecer os mistérios dos céus. É todo mundo, nem todo mundo da sua casa vai compreender, tá? Então, foi dado a conhecer os mistérios dos céus. Mas aqueles não. Com efeito, aquele que tem, lhe será dado e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até mesmo que tem, lhe será tirado. Ou seja, quanto mais eu falo sobre a palavra de Deus, quanto mais eu venho aqui, eu transmito para vocês, isso para mim, eu transmito mesmo, eu compartilho mesmo. Me falta? Não vai me faltar. Não me falta, muito pelo contrário, eu recebo sempre, 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 sempre mais. Então, mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Aqui entra a questão dos juros, é que eu não consigo explicar para vocês isso sobre a questão desses juros, mas se você for observar, se você sabe, entende matemática financeira, essas coisas, você vai entender bem essa questão aqui, tá? E por isso, é por isso que eles falam em parábola, mesmo vendo, não veem, mesmo ouvindo, não ouvem, nem entendem. Desse modo, cumpre-se completamente neles a profecia de Shayahu, de Isaías. Certamente ouvireis, mas não entendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. De fato, o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os ouvidos. Então, aqui ele está falando sobre o ouvido físico, né? Mas existe um outro ouvir, né? Que é o ouvir com a alma, né? Enfim, de má vontade. Ouviram com os ouvidos e os olhos se fecharam, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, com a mente, tá? O coração para a cultura hebraica é referente à nossa mente, tá bom? Nosso intelecto também.
não se conver, para que não entendam com o coração e não se convertam, não façam a metanoia, não mudem a vida, né? Não mudem a sua maneira de viver. E eu não possa curá-los. Ou seja, você só é curado se você tiver ouvidos para ouvir o que Jesus tem para falar, e se o seu coração estiver aberto, né? E o que mais que ele fala? E os olhos bem abertos. Terceiro olho aqui, tá? Não é esse olho aqui, ó, da Dona Francisca, que é pequenininho, mas como tem a lente aí parece que é grande, tá? Mas não é. Então, é isso. Para que eu não possa curá-los. Então, muita gente não vai ouvir. Então, aí ele diz assim: bem-aventurados, porém, vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Amém? Eu vos digo. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, né? O que vedes, e não viram. E ouvi o que ouves e não ouviram. Claro, eles já se foram, né? Agora vamos falar sobre a explicação da parábola do semeador. Vós, portanto, ouvi a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Uma coisa que eu tenho que explicar para vocês também: a Bíblia explica a própria Bíblia, tá? Então aqui ele já está explicando, tá? O que ele falou de forma parabolar. Então ele diz assim: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, vem o maligno, né? E arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado? Essa questão aqui, né? De ter semeado no caminho, né? Que o maligno vem e pega. Às vezes, o que acontece? Você está ouvindo, seguindo a palavra de Deus. Aí vem aquelas pessoas que dizem assim: mas isso não existiu não, Jesus não existiu não, isso é tudo balela, isso é tudo coisa de gente, de crente louco, é coisa dos padres, é coisa lá dos pastores, é coisa enfim, sabe? Mas então começa a contar sobre as imoralidades que existem dentro da igreja, isso todo mundo sabe, porque tanto o joio quanto o trigo vivem dentro da igreja, então tem tudo isso também, né? Então, ele simplesmente foi aquele que foi semeado à beira do caminho, ele estava à beira do caminho, indo seguir, só que chega aquela outra pessoa que não suporta a igreja católica. Aí vem e diz assim: você vai lá? Sério? Mas eles não, eles comem criancinha, eles são pedófilos, eles são não sei o quê, um monte de coisa, esses escândalos. Aí começa com os escândalos, né? Começam a mostrar os escândalos que todo mundo sabe e que já está sendo, né, punido e tudo mais. Mas não olha o outro lado. O lado bom, dificilmente alguém vai olhar, né? Ou então a pessoa está indo lá para o culto lá da igreja protestante. Eles gritam, eles usam PNL, eles usam hipnose, eles usam coaching, aquela coisa toda. Aí a pessoa começa a ficar, né? Eles vão pedir teu dízimo, aquela coisa. Então a pessoa já fica ali também no caminho, já nem vai mais. Isso para qualquer coisa, tá, gente? Faz parte do ser humano fazer essas coisas, não é só para caramba, tá? Então é isso. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, vem o maligno e a arranca o que foi semeado em seu coração.
Este é o que foi semeado à beira do caminho. Às vezes você sente que você vai num lugar e você é motivado naquele momento, aquela coisa toda, depois você não vai fazer mais. É só aquele momento, é só aquela experiência do prazer momentâneo, vou dizer assim. Às vezes você vai num culto onde o pessoal canta louvores, você se fica impactado, mas é só fogo de palha, é só aquele momento. Depois você diz, ah, isso não é para mim, isso não serve para mim. Tá? Então é isso. Então esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em terreno pedregoso é aquele que ouve a mensagem e em seguida a acolhe com alegria, mas não tem raízes em si mesmo, né? Porque tem, tem que ter raiz forte para você estar, né? Com, com Cristo, com aquele Cristo que está na cruz, tá? Como eu falei, o Cristo encarnado, o Cristo crucificado, Cristo morto e sepultado e ressuscitado. Muitos usam a cruz sem nada, né? Não é isso? Vocês já viram que é sem nada a cruz? Então, ninguém quer o Cristo. Eu quero a cruz, né, o xizinho da cruz, ou então que é o lado horizontal, que é a matéria, eu quero o espírito, né, que é a parte vertical, mas aquele moço que está lá todo ensanguentado, esse aí eu não quero não, né? Não é assim, pessoal, né? Todo mundo quer as benesses espirituais, materiais, mas o Cristo, aquele que está lá, não, porque a gente tem vergonha, né? De ter aquele moço lá todo ensanguentado, todo, né? É isso. Eles veem a cruz, mas não veem o Cristo, o verdadeiro Cristo, né? O que foi semeado em terreno pedregoso é aquele que ouve a mensagem e em seguida acolhe com alegria, mas não tem raízes em si mesmo, é momentâneo. E quando surge tribulação ou perseguição por causa da mensagem, em seguida fica escandalizado. Vocês acham que a gente não é perseguido? Por causa de quê? Por causa da Francisca? A Francisca é perseguida por causa dela mesma? Não, gente, imagina, sempre foi, desde por causa da luz de Cristo, não é porque entendeu? Eu não tenho nada, não tenho nada, só tenho, já disse, eu tenho só o sopro que é dado pelo Eterno, entendeu? Só que ele me faz umas alegrias, então, isso acho que incomoda, então acho que é assim como vocês também, tem muita gente que é assim, que acolhe esse evangelho e vai passar por isso, enfim. Às vezes dos próprios irmãos que acreditam em Cristo, eles vêm para cima, querer, sabe? Não quer que o outro, enfim, nem que fale sobre a palavra de Deus, tá? Então, esse não tem raiz, então é momentâneo. Quando vem a tribulação, e todos nós passamos por tribulação e perseguição, tá? Isso se o Cristo passou, imagina nós. Por causa do que da mensagem, em seguida fica escandalizado. O que foi semeado em terreno entre espinhos é aquele que ouve a mensagem, mas as angústias, né, as angústias desta vida e a sedução da riqueza sufocam a mensagem e não dá frutos. O que foi semeado em terra boa é quem ouve a mensagem e a entende. Esse realmente frutifica um 100, outro 60, outro 30, né? E nem por isso deixa de ficar no desfrute, né? De toda essa semeadura aqui, entendeu? Eu aproveito bem, né? E desfruto também de tudo isso. Eu me dou o desfrute de desfrutar das coisas de Deus, sim. Das benesses que ele me concede. Vamos lá, agora o joio. O joio. Propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus se assemelha ao homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi-se embora.
Quando seu trigo cresceu e formou a espiga, apareceu também o joio. Parece aquela história lá de Jó também, né? Ah, onde o Satã lá circulando, né? Os filhos de... Ele vem lá também, né? No meio para se meter lá nas coisas. É isso aqui, gente, tá? A espiga, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram lhe dizer: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde então veio o joio? Ele lhes disse: O inimigo fez isso. Os servos lhe perguntaram: Queres que vamos removê-lo? Mas ele respondeu: Não. Não aconteça que, ao removerdes o joio, arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: removei primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo. Quanto ao trigo, recolhei em meu celeiro. O, o joio aqui também, gente, pode ser assim: você está fazendo um trabalho e aí o joio não gosta, né, que você faça esse trabalho. Aí vai começar a ficar ou te criticando, ou te, enfim, falando mal de ti no trigueiro, né, no campo lá onde foi plantado, onde eles estão sendo plantados. Enfim, tem diversas situações, é bem legal, mas essa aqui, o Jesus pegou o trigo justamente por ele ser um homem do campo. Mas isso fala sobre as situações da vida, tá, gente? É uma parábola, então entendam, né? O grão de mostarda, vamos falar sobre a semente de mostarda. De vez em quando eu tenho um pouquinho aqui em casa. Propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou em seu campo. É a menor das sementes, mas quando cresce fica maior que as hortaliças e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm, aninham-se em seus ramos. É legal, né? Vocês já viram essas árvores que vêm os passarinhos, né? Ficar perto, né? Se aninhar-se, né? Às vezes aqui na minha varanda, os passarinhos, às vezes eles ficam presos aqui. Enfim, antes eu tinha um colocador eu tinha água para eles e aí eu tirei. Mas eles vêm aqui, os beija-flor, vêm aqui na minha porta, na minha varanda, é bem legal. Então é isso, eles vêm se aninhar nos ramos, né, das árvores, da árvore. Sobre o fermento, eu vou fazer rápido porque já está terminando minha bateria. O fermento propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Quem faz pão sabe do que eles estão falando aqui. O fermento dos fariseus. Falar em parábolas, né? Jesus disse tudo isso em parábolas às multidões. Somente lhes falava por intermédio de parábolas, para que se cumprisse que anunciara o profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas escondidas desde a fundação do mundo. Viu? Maravilha, né? Agora a explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido as multidões, foi para casa. Seus discípulos se aproximaram, dizendo: Explica-nos a parábola do joio no campo. E ele lhes respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus, tá? O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o diabo. O diabo eu já expliquei para vocês que é todo aquele, é o divisor, é todo aquele que vem dividir uma comunidade, uma pessoa, enfim, é o diabo, tá? Ele é o maligno.
A colheita é o fim dos tempos, e os celeiros e os ceifeiros são os anjos. Portanto, assim como o joio é removido e queimado no fogo, assim sucederá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, removerão de seu reino todos os escândalos e os que praticam a perversidade, a injustiça, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tiver ouvidos, ouça. Ouça quem? A Francisca? Não. A palavra de Deus, o próprio Jesus falando, tá? O tesouro e a pérola. É bem legal, porque se você conhece como as pérolas são fabricadas, ela faz um naca, né? Ela faz um naca por causa do seu ambiente, assim, um ambiente muito hostil, né? Então, elas são construídas, aí elas formam aquela naca que aí se transforma assim, ó, em joias lindíssimas como essa. Cada uma é tudo diferente uma da outra, né? Porque nenhuma pérola é igual. Essa daqui, por exemplo, é de água doce, mas eu tenho de água salgada. E as pérolas mais caras que existem são as pérolas Akoya, que são fabricadas no Japão, acho que na Austrália, não sei, Estados Unidos talvez. Então, olha só, elas custam às vezes em torno de, sei lá, uma pérolazinha, não sei quantos dólares. Chega a quase 200 mil reais, mais de 200 mil reais, uma pérolazinha pequititinha dessa, assim, cada uma. Ó, essa aqui é pérola de verdade. Então, o tesouro e a pérola. O reino dos céus é semelhante a um tesouro, por isso que eu digo para vocês que este canal é um tesouro do eterno para as nossas vidas, porque é ele o dono do tesouro, não é a Francisca, embora ele me dá alguns tesouros, tá? Então, ó, os tesouros e a pérola. Então, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Quando um homem o encontra, volta a escondê-lo. Em sua alegria, volta a escondê-lo. Em sua alegria, vai e vende tudo o que possui e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um comerciante que andava à procura de pérolas finas, assim como as minhas. Ó, são finíssimas. E ainda tem uma mãezinha aqui, ó. Minha mãezinha querida. Nossa Senhora. Notre Dame. Senhora das Graças. Ela é minha mãe, sim. O reino dos céus também é semelhante a um comerciante que andava à procura de pérolas finas. Tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Sobre a rede. O reino dos céus também é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanhou todo tipo de peixes. Quando estava cheia, arrastaram-na até a praia e, sentando-se, recolheram os bons em cesto e jogaram fora os que não prestavam. O mesmo sucederá no fim dos tempos. Virão os anjos, separarão os maus do meio dos justos e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Sobre os o escriba discípulo. Entendeste todas as coisas? Eles responderam-lhe, sim. Ele disse também, por isso, todo escriba, ou seja, todo aquele que conhece a lei, todo aquele que escreve sobre a lei. Então ele diz assim, ó, ele lhe disse, por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao chefe de família que tira de seu tesouro coisas novas e antigas. Tá? Os feitos de Jesus no discipulado e a glória. Vamos lá. Jesus visita Nazaré,
Ah, eu gosto de Nazaré. Nazaré parece 25 de março, gente. É sério. Parece 25 de março, aqui em São Paulo. Quando. É um vucu-vucu. Quando terminou essas. Quando terminou essas parábolas, Jesus partiu dali, foi para sua terra natal e lhes ensinava em sua sinagoga. De tal modo que eles diziam admirados: de onde lhe vem essa sabedoria e esses prodígios? Não é este o filho do carpinteiro? Olha só, querendo sempre diminuir o outro, né? Não é esse? Bom, mas ela não é aquela que veio lá do Amazonas? É mais ou menos isso, gente. De Nazaré pode vir alguma coisa que preste? Lembra lá em João, Natanael falando para Jesus? Então, lá do Amazonas pode vir alguma coisa que preste? Posso aprender alguma coisa com você? É isso, gente. Vocês percebem aqui, né? Então, da onde é? Ele não é filho do carpinteiro? Ela não é filha lá do seu Quinô? Quinô significa, significa violino, gente. Era o apelido do meu pai, tá? Ele não é filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, Miriam, né? Não se chama Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isso? Jesus estudava, ele não precisava de ir para Harvard para ter um diploma de Harvard, ele não precisava ir para como que se fala? Uma yeshiva, apesar de que eu acho que ele não, porque se eles estão questionando é sinal que Jesus não ia numa yeshiva, né? Então, tem isso tudo também. Ele não tem diploma, como que ele sabe tudo isso? Não estudou em Harvard, não estudou na Gregoriana, não estudou no Instituto Bíblico em Roma, como que sabe de tudo isso? Não estudou na Universidade Hebraica em Jerusalém, como que ele sabe de tudo isso? Pois é, coisas do eterno, né? Então, de onde vem tudo isso? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: um profeta só é desonrado em sua terra natal e em sua casa, no seu bairro, no seu condomínio. É, um profeta só é desonrado. Olha que Jesus falando, um profeta só é desonrado em sua casa, no seu bairro, no seu condomínio, na sua cidade. Olha lá, tá vendo? Então, é por causa da incredulidade deles, e por causa da incredulidade deles, não fez ali muitos prodígios. Aqui eu termino o capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus. Gostaram? Viu como tem bastante coisas? Aí aqui a visita em Nazaré. Nazaré, como eu falei para vocês, é como a 25 de março. E lá tem a catedral, a Basílica da Assunção, coisa mais linda. Tem uns vitrais lindos lá, Nossa Senhora ensinando Jesus, né? Ensinando a lei, ensinando a Torá. Tem um vitral bem legal lá, onde aparece ela ensinando Jesus, né? A Torá. É isso, Nossa Senhora, ela era bem religiosa, tanto que ela leva ele no 8º dia para ser apresentado no templo conforme como manda a lei de Moshe, a lei de Moisés, tá bom? Em breve eu vou mostrar talvez alguma coisa dela para vocês, tá bom? Então é isso, queridos, fiquem com Deus, um grande beijo, fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebrem aquilo que realmente importa, que é a vida de vocês. E aí, ó, se inscreve no canal Bíblia com Francisca e vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Aí, ó, aciona o sininho das notificações para que você possa receber mais notificações, mais estudos desse aqui, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau. Beijo.